Fala galera, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai apresentar outra técnica de integração, certo? Para a chave primitiva. E essa técnica se chama integral por partes, tá? E quando que a gente vai usar essa técnica? Quando a gente perceber que a gente está integrando em x, a gente tem duas funções de x se multiplicando, tá? E a gente não puder usar a integral por substituição. Então nesse caso, a gente vai usar a integral por partes, tá? Se a gente tiver alguma coisa desse tipo e você puder usar a integral por substituição, use a integral por substituição, que é mais simples, tá bom? A integral por partes, ela é mais complicada, mais complexa, mais demorada também. Então, vamos aí. Bom, e como que fica, no caso? Como que vai ser essa técnica? Tá, bom, aqui está a minha integral, certo? Agora eu vou fazer uma substituição de variável também, certo? Eu vou trocar o f pelo u. Vou trocar o g de x dx por dv, tá? Troquei um diferencial por outro, tá? Então, essa integral aqui, u dv vai ser igual v vezes u menos integral de v du, tá? E aqui, bom, e aí eu vou mostrar certinho, vou dar um exemplo e a gente vai ver como que funciona certinho, tá? Vocês vão ver na prática. Bom, mas agora a gente enfrenta um problema. Como que a gente vai escolher quem é U e quem é DV aqui, tá? Se é G ou se é F. Então, uma dica aqui pra vocês, tá? Não é sempre que vai funcionar essa dica, mas a maioria das vezes funciona, tá? Então, se não funcionar, tenta de outra maneira que vocês não vão conseguir, tá? Como que a gente vai escolher a variável U? Bom, a gente vai dar preferência a uma ordem específica, tá? Tá? Mas não necessariamente você deve seguir essa ordem, tá? Só uma dica. Bom, se tiver algum logaritmo, alguma função logarítmica, a gente vai dar preferência a ela e vai chamar ela de u, certo? Agora, se não tiver uma logarítmica, a gente vai chamar os arcos trigonométricos de u, certo? Que são aquelas arco seno, arco cosseno. Bom, se não tiver nenhum arco seno, nenhum arco cosseno, nenhum arco tangente e não tiver nenhum log, a gente vai chamar de U as algébricas, que são aquelas polinomiais, sabe? X ao quadrado, x à terceira, certo? Bom, se não tiver nenhuma algébrica ou polinomial, a gente vai chamar as trigonométricas de U, tudo bem? E se a gente não tiver nenhuma trigonométrica, a gente vai chamar a exponencial de U. Exponencial sempre por último, tá, galera? Bom, vamos lá, então. Bom, exemplo 1. A gente quer integrar, certo? A gente vê que a gente não vai poder usar a regra da substituição, porque, beleza, a gente tem uma função composta, mas nela, a derivada do que está dentro, a derivada de x é 1. Não vai me ajudar em nada, certo? Fazer por substituição. Se eu trocar x por u, vai ficar u, certo? E elevado a u vezes du. Mas o que isso me ajuda? Não ajuda em nada, vai continuar a mesma coisa. Tá? Então primeiro a gente vai usar a integral por partes, porque a gente tem um produto aqui, integral por partes, tá? Primeira coisa, a gente vai ter que definir quem que vai ser o meu u, certo? Então vamos seguir aquela ordem lá. A ordem é LAAT, certo? Logarítmica, arco trigonométrico, algébrica, trigonométrica, exponencial, certo? Aqui a gente tem uma algébrica, certo? A gente tem uma algébrica e uma exponencial. Então a gente vai chamar a algébrica de u, tá? Então se u é igual a x, du é igual a dx. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ter que chamar, então, e elevado a x vezes dx de dv, porque é o que sobrou. Então e elevado a x vezes dx é igual a dv, certo? Se eu passar o dx dividindo aqui, vai ficar dv dividido por dx é igual a exponencial, certo? Então a v, ela só pode ser e elevado a x, certo? Mais uma constante, mas a gente vai esquecer da constante nesse caso, tá? Então minha v vai ser e elevado a x, tudo bem? Porque a derivada de v em relação a x é exponencial, que é ela mesma, né? Então se eu integrar, vou chegar que v é igual a x, beleza? Então agora a gente vai jogar na nossa fórmula. Bom, tá aqui a nossa fórmula, certo? Se a gente substituir por u dv, né? Sendo isso dv e sendo x igual a u, a gente vai ver que a gente chega na minha função original, tá? No lugar de v, agora eu vou colocar a minha v. No lugar de u, vou colocar a minha u, certo? E aqui
na minha integralzinha que sobrou, é v du, certo? V é a exponencial, du é o próprio dx. Então, fiz a substituição, tá? A integral, certo? A integral da minha exponencial é ela própria, mais uma constante. Então, cheguei que a minha integral, que eu queria calcular, é igual a isso aqui, certo? Bom, galera, por esse vídeo é só. No próximo vídeo a gente vai ter outro exemplo, tá? Um pouco mais difícil. Um grande abraço.